Conexão Poder. Oferecimento ProUnim e Unimed Cuiabá. Queimadas. Uma pequena chama, um grande risco. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo começa uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Pela ordem do sorteio, feito com a presença de representantes das coligações, a entrevista neste domingo é com o candidato Pedro Tax, da coligação Coragem e Atitude para Mudar. Lúdio Cabral, do PT, José Marcondes, o Muvuca, do PHS, José Riva, do PSD, são os entrevistados nas próximas semanas, respectivamente. Vamos aos temas deste programa. O ex-procurador da República, Pedro Tax, foi eleito senador em 2010 com 708 mil votos. Já no meio de seu mandato, algo que o senador condenava antes de se eleger, busca agora o cargo de governador de Mato Grosso. Nesta campanha, Tax já passou pelas polêmicas divergências entre lideranças partidárias que ameaçaram um racha em seu grupo. Passou pela desistência do senador Jaime Campos, que abandonou a disputa na chapa, alegando traição. E agora é o alvo preferido dos outros candidatos, já que lidera com folga todas as pesquisas. A Operação Ararate, as polêmicas envolvendo seus coordenadores e doadores de campanha, seu programa de governo e as propostas para tirar Mato Grosso do caos logístico e financeiro estão em pauta hoje no Conexão Poder, com o senador e candidato ao governo, Pedro Tax. Muito bem, comigo aqui na bancada a jornalista Ana Carla Costa, editora de política do jornal Folha do Estado, e também o jornalista Ramon Monteagudo, diretor do site Mídia News. Senador Pedro Tax, candidato ao governo de Mato Grosso, obrigado pela presença, uma boa noite. Gostaria que o senhor começasse falando justamente dessa questão colocada no VT. O senhor seria contra parar o mandato no meio para buscar uma nova eleição, ou isso tudo é boato? Boa noite, André, boa noite, Ana Carla, Ramon, prazer estar aqui mais uma vez nesse importante programa de comunicação. Penso que a imprensa, ela é um instrumento, um canal muito significativo da democracia. A liberdade de imprensa deve ser garantida. Não existe imprensa boa nem imprensa ruim, existe imprensa que fala a verdade. Esse é um ponto que não é verdade. Poucas pessoas acreditavam que eu seria eleito senador. Poucas pessoas na eleição de 2010, mas eu tive a alegria de ser eleito pelo povo de Mato Grosso com 708.440 votos. Eu nunca disse na campanha eleitoral que disputaria ou não as eleições em 2014. Isso nunca foi dito por mim. Esta polêmica surge em 2012, quando se estava a tratar de eleição para prefeito. Aí é uma outra situação que, inclusive, eu já expliquei isso. É natural que um senador da República, no meio do seu mandato, ele possa ser candidato a outro cargo. Por isso, o mandato de senador são 8 anos. Diferente de prefeito, que são 4 anos. Em 2 anos, na metade do mandato, você não exerce suas atribuições como deveria. Aliás, como senador da República, em 3 anos e 9 meses que eu lá estou, eu sou um dos poucos senadores que menos faltou às sessões do Congresso Nacional. Eu sou um dos poucos senadores que mais apresentou projetos de lei. Já apresentei mais projetos de lei do que muitos senadores que ficaram lá 8 anos. E todos os projetos de lei tidos como 100% relevantes por organismos que fazem a avaliação do mandato parlamentar. Como senador da República, eu trouxe recursos para o estado de Mato Grosso e não roubei nenhum real destes recursos. E fiscalizei, como é o caso das obras da Copa do Mundo. Como senador, eu exerci minhas atribuições desde que tomei posse, fiscalizando as obras da Copa do Mundo. E agora estamos notando que as obras estão aí, estudos técnicos revelam que as obras estão em péssimas condições, apesar de terem sido inauguradas há pouco tempo. Portanto, essa polêmica, para mim, ela é uma falsa polêmica. Aliás, depois que foi falado isso na abertura do programa, revela que eu estou bem colocado em todas as pesquisas eleitorais, o que prova que o cidadão de Mato Grosso quer que eu seja governador desse estado. É isso que eu ia perguntar. O fato de o senhor estar muito bem colocado nas pesquisas é que acaba gerando esse tipo de boato? Não, boato, como diz aqui em Cuiabá, fuxico, mexerico, tem muito. Mas eu estou firme no sentido de mostrar ao cidadão mato-grossense que nós temos as melhores propostas para administrar este estado. Esta é a função de um candidato. E eu quero que o cidadão mato-grossense possa avaliar os demais candidatos e nos avaliar. A democracia é isso, Eleição significa escolha. Uma escolha importa em uma renúncia dos outros candidatos.
Nós estamos mostrando as propostas para que o cidadão mato-grossense possa saber, né, e ter a compreensão de que o nosso grupo político é um grupo político de oposição, que quer um outro modelo de administração diverso desse modelo que se encontra... Candidato, é um grupo político de oposição, mas formado por políticos que o senhor sempre fez questão de combater, ou algumas práticas desses políticos, né? O senhor sempre criticou a política velha, arcaica, o senhor continua, obviamente, combatendo a questão da prática da corrupção, e, no entanto, em função até de um período eleitoral, o senhor é obrigado a ter no palanque do senhor políticos que representariam essa velha prática. Exemplo, Chico Galindo, Jaime Campos, tem políticos que já foram, inclusive, presos em operações da Polícia Federal. Quer dizer, o senhor mudou, essa é uma mudança do senhor, isso lhe constrange ou é simplesmente o pragmatismo eleitoral? Eu não mudei. Nós estamos fazendo alianças com quem é diferente. Aliás, existe uma contradição, inclusive da imprensa, no sentido da minha participação política. Alguns criticam que eu não converso com os políticos. Aliás, no início da minha carreira... Mas isso não existe mais, não né? Foi nem a imprensa, foi os seus próprios aliados, ao poder como prefeito Percival Muniz, que criticou a aliança, o senhor do grupo, por falta de diálogo, discutir mais política, né? Me permita responder? Sim, claro. Alguns segmentos da imprensa me criticam porque eu não conversaria, os chamados analistas políticos, que eu não conversaria com todas as pessoas, com partidos políticos. Isso seria um sectarismo. Aliás, na eleição de 2012 houve um fato até digno de riso. Do lado de lá da ponte, do Várzea Grande, eu recebi a crítica que não estava com partidos políticos, que lá o PDT teve uma candidatura de vereadores, e do lado de cá eu recebi críticas porque nós estávamos com muitos partidos políticos. Nós fazemos aliança com quem é diferente. As alianças são feitas, ao menos as nossas, com fundamento em programa. Nós temos um programa de governo e os partidos aderem a este programa de governo. Nós não podemos ganhar a eleição só com o PDT, o partido que eu tenho orgulho de fazer parte, mas só o PDT não ganha a eleição, não só em relação ao tempo de TV, não só por isso. Você precisa conversar com as pessoas. Agora, isso não significa que você vai ter os vícios e as virtudes dessas outras pessoas. E esses partidos vão ajudar a governar também? Nós temos um grupo de partidos políticos que estão conosco nesta caminhada. Eu tenho orgulho do meu partido político, o PDT. Agora, partido político não é cine para dar emprego a quem quer que seja. Existem pessoas competentes e incompetentes em todos os partidos políticos, inclusive no meu partido político. Eu gostaria que as pessoas fossem avaliadas não pela cor da sua pele, não pela sua altura, pelo seu patrimônio, muito menos fossem avaliadas pelos partidos políticos que fazem parte. Existem pessoas competentes em todos os partidos políticos e nós precisamos, neste momento que Mato Grosso vive, fazer um pacto pelo desenvolvimento. E este pacto pelo desenvolvimento, pelo futuro, passa pela construção de um grupo de pessoas que queiram mudar esta atual forma de administrar. Agora, candidato, por exemplo, voltando um pouquinho, que eu considero que o senhor não respondeu, lhe constrange, por exemplo, ter o apoio do ex-prefeito Chico Galindo, que, segundo todas as avaliações de opinião pública, não fez uma boa gestão, privatizou a questão do saneamento, que deixou uma bomba aí para a população. A CAB, pelo que nós sabemos, até agora não fez nada, a não ser uma política muito efetiva de se implantar hidrômetros para poder cobrar. De alguma maneira isso lhe constrange, ter o Galindo no seu palanque? Não me constrange, porque quem governará o estado de Mato Grosso, se for pela vontade de Deus, o nosso povo, serei eu. Eu é que serei eleito governador do estado de Mato Grosso, se o cidadão mato-grossense entender que nós temos as melhores propostas. Eu fui contra a privatização do sistema de água de Cuiabá, da Sanecap. Eu fui contra essa privatização. E conheço pessoas que foram a favor desta privatização. O Chico Galindo, ele teve uma boa administração. Em alguns pontos foram positivos, outros negativos. Eu não estou fazendo aliança com pessoas, nós estamos fazendo alianças com partidos políticos. O PTB está conosco nesta caminhada. Como o senhor avalia, só para ficar nessa questão da CAB, como o senhor avalia a atual gestão do setor pela CAB Cuiabá? Sim, há alguns bairros que nós temos visitado, nós recebemos sim reclamações a respeito disso, e essas reclamações eu tenho passado ao prefeito de Cuiabá, ao Mauro Mendes, aos vereadores do PDT que estão
conosco nesta caminhada para que eles tomem as atribuições necessárias. Eu, como candidato ao governo do Estado, não posso ser uma panaceia para resolver todos os problemas de todos os municípios. A Constituição estabelece atribuições dos prefeitos, atribuições dos governadores e atribuição do presidente da República. Senador, voltando ao início da sua fala, o senhor falou sobre as obras da Copa. O senhor criticou muito o andamento, a condução do governo do Estado com relação a essas obras. O senhor foi eleito governador no dia 5 de outubro, o senhor vai concluir essas obras e pretende fazer uma auditoria para verificar realmente o que está errado nisso tudo, se houve gasto excessivo de dinheiro público, desperdício de dinheiro público. Desvio de dinheiro público. E se essas obras que estão paradas, principalmente o VLT, o senhor vai concluir? Sim, nós concluiremos todas as obras da Copa. Obra parada é prejuízo para o cidadão e prejuízo para o Estado. Não há nada pior do que obra pública parada. Veja o caso do Hospital Central, parado há mais de 15 anos, aqui no Centro Político Administrativo. Todas 20 anos, 30 anos. Começou na gestão lá do Bezerra, lá atrás. Né? Todas as obras serão concluídas. Agora, eu como senador da República, eu nunca fui contra a Copa. Eu fui favorável à Copa, eu sou contra a não concretização de projetos. Nós sabemos, desde 2011, que as obras não vinham no andamento correto. Isso quem disse não fui eu. Eu não sou técnico dessa área, eu não sei tudo, eu preciso me valer de técnicos. Nós nos socorremos do Conselho Regional de Engenheiros, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, nos socorremos da Universidade Federal, da Unic, da Unirondon, da Unemate, para que nos trouxessem subsídios, e nós fomos ao governador do Estado de Mato Grosso e mostramos a ele. Aliás, esse é um papel de um senador. Senador da República, como um deputado federal, como um vereador, não serve só para bater palma, serve para fiscalizar. Esta é a atribuição. Você vai auditar essas obras? Esta é a função do Poder Legislativo, fiscalizar. Respondendo a você, se vou auditar, o cidadão mato-grossense pode ter certeza, nós concluiremos todas as obras da Copa. Agora nós não vamos jogar o lixo para baixo do tapete. Aquele que cometeu ilicitude vai ser responsabilizado pelo Ministério Público, pela polícia. Cabe a um gestor, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ao final do governo, fazer um relatório. Eu tenho certeza que o governador Silval Barbosa vai fazer um relatório, como se encontra na lei de responsabilidade fiscal, e vai entregar para o seu sucessor. E vai entregar para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público. Isso está na lei. É uma função daquele que deixa o mandato. Nós concluiremos todas as obras da Copa, inclusive o VLT. Temos que discutir o sistema de concessão do VLT. Agora, se houve erro, se houve ilicitude de quem quer que seja, como é o caso aqui do viaduto da Cefaz, já está patente que este viaduto aqui nem necessitaria da edificação, da construção deste viaduto. E agora com fissuras absurdas depois de pouco tempo inaugurado. É a mesma situação lá da trincheira a Siríaco-Cândia, né? Perto da Mário Andreasa. É a mesma situação da trincheira do Santa Rosa. As obras, de acordo com o relatório publicado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, me parece hoje ainda, né, as obras estão em situações a que não atenderam as normas técnicas. Eu, como senador, fiz o meu papel. Eu, como governador do Estado, se for pela vontade do povo de Mato Grosso, exercerei o meu papel. Como que o senhor analisa essas questões das obras? Sim. Porque, por exemplo, o viaduto da Cefaz ele foi entregue em fevereiro. Sim. Tem pessoas, inclusive autoridades públicas, que estão com medo de passar por baixo do viaduto, com receio de que ele caia, né? Um engenheiro do CREA confidenciou ao Media News de que pelos elementos que existem até o momento em relação aos problemas, essas fissuras, é mais barato e viável derrubar e fazer outro do que consertar. Quer dizer, isso o senhor atribui a que especificamente? Incompetência? Houve desvio de verba pública nessa situação? Houve um afã de se fazer em função das obras da Copa, com foco eleitoral também? Como que o senhor analisa? Eu não tenho informações a respeito de desvio de recursos neste viaduto da Cefaz. Não seria aqui leviano de levantar suspeitas que eu não tenho comprovação a respeito disso. Aliás, como senador eu podia até fazer, porque a Constituição me garante isso, né? O sigilo da fonte, como garante ao jornalista. Mas eu não tive a alegria de ler essa matéria do Media News. Eu vou sair do programa, eu vou ler a matéria do Media News sobre isso. Isso é a incompetência do atual governo de tirar políticas públicas do papel.
Não é só o viaduto da Cefaz. O viaduto da Cefaz é um exemplo, mas nós poderíamos trazer outros casos. Nada contra o governador Silval Barbosa, eu respeito o governador Silval Barbosa, o seu secretariado, as pessoas têm que ser respeitadas, mas não conseguiram tirar políticas do papel. Saúde é a mesma coisa, segurança, educação, transporte, a condução das obras da Copa. Cuiabá foi escolhida como sede da Copa no dia 30 de maio de 2009. 2010, 11, 12, 13, 14, 5 anos sem a possibilidade de tirar projetos do papel. Quais obras terminaram? A Arena Pantanal, porque sem a Arena nós não teríamos aqui os Jogos da Copa. A Copa foi um sucesso. Foi um sucesso a receptividade do povo cuiabano, do povo mato-grossense, que é um povo alegre, um povo festivo, que é um povo educado. Eu quero parabenizar o povo de Mato Grosso, do Vale do Cuiabá, de Cuiabá, Várzea Grande, que receberam bem os turistas. Agora, imagina as obras, né? Nós fizemos remendos, o governo fez remendos, para que não aparecesse mal na foto, como se diz na gíria. Isso não é bom, porque nós não vendemos, entre aspas, o estado de Mato Grosso como deveríamos fazê-lo. Recentemente eu tive uma reunião com o setor ao segmento do turismo, né, donos de hotéis, de agências, todos aqueles do trade turístico. O que eles me disseram a respeito do chamado legado da Copa é algo que nos envergonha. Veja o caso da internacionalização do aeroporto Marechal Rondon. No período da Copa existe uma instrução normativa da Receita Federal que em períodos excepcionais o aeroporto poderia funcionar de forma internacional, recebendo voos de outros países. Acabou a Copa, a situação excepcional desapareceu, eu fui à Receita Federal, fui à Infraero, promovi reuniões depois da Copa do Mundo como senador exercendo as minhas atribuições. Só que o aeroporto não ficou pronto, daí as empresas aéreas da Bolívia, de outros países, cancelaram aqui a vinda dos aviões. Isso trouxe prejuízo para os hotéis, prejuízo para os contratos, para o cidadão que comprou a passagem. Mas o prejuízo maior é a falta de credibilidade. Neste setor você precisa de credibilidade, de fidúcia, de confiança. Infelizmente, mais uma vez, Mato Grosso saiu perdendo. Candidato, só para não fugir desse tema obras da Copa, a gente não perder o fio da meada aqui. Sim. Não só o viaduto da Cefaz, mas praticamente todas as obras apresentam problemas, entre elas o VLT, e a trincheira do Santa Rosa, inclusive, está interditada, não apresenta segurança alguma. Caso o senhor eleito governador, assumindo em janeiro, o senhor já tem um plano para como fazer para concluir essas obras, como fazer para tirar realmente do papel essas obras e dar um mínimo de condição para elas? Depois da eleição, existem regras que estabelecem a transição. Primeiro eu preciso ser eleito governador, nós estamos trabalhando firmemente para isso. Aí existe a transição, onde nós teremos acesso a outras informações que agora nós não temos acesso, porque infelizmente o estado de Mato Grosso é o 26º estado nacionalmente em transparência. Por que isso? Transparência não é só montar sites, mas é mostrar ao cidadão o que está ocorrendo, o que foi gasto, como foi gasto, quais são os projetos. Mato Grosso não tem esta transparência. Quem sabe, mais à frente, nós poderíamos ter acesso a outras informações. Todas as obras serão concluídas e o cidadão mato-grossense pode ter certeza, né, no nosso governo, se for pela vontade do nosso povo, eu serei o próximo governador. Preciso do seu voto, do seu apoio. E nós faremos uma administração transparente, falando para o cidadão o que efetivamente está ocorrendo. Ninguém quer mentira. O cidadão quer a verdade. Ele pode passar embaixo do viaduto da Cefaz? Eu não tenho informações técnicas para dizer que sim ou que não. Eu não sou técnico nesta área. Cabe ao governo, um governo responsável, um governo que esteja preocupado, né, com a sua população, a revelar isso para o cidadão. Você teve acesso aos números reais da economia, da situação financeira do Estado, como candidato? Sim, eu tenho acesso. Como é que o senhor vai encontrar o Estado de Mato Grosso a partir de 2015, se for eleito? Sim, aqui, Ana Carla, também existem algumas dúvidas. Alguns afirmam que o Estado de Mato Grosso deverá, aí no mês de novembro de 2014, mais ou menos 9 bilhões de reais. Outros falam em 7 bilhões e meio, 9 bilhões de reais. Muito bem, a questão não é a quantidade da dívida, mas é o perfil desta dívida, é a qualidade desta dívida. Mato Grosso está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, está dentro dos limites. A questão é o perfil desta dívida. Parte desta dívida, ela foi negociada com organismos financeiros internacionais em dólar. E aí ocorre uma subida, uma modificação do câmbio, nós temos um prejuízo aqui. Nós temos acompanhado sim a situação financeira. Mato Grosso tem capacidade de endividamento ou não? Ainda temos capacidade
capacidade de endividamento de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e se você calcular a receita corrente líquida do nosso estado, ainda podemos sim contrair empréstimos. Mas Mato Grosso já tem, né, um perfil da dívida que pode, que não seria adequado a nós contrairmos novos empréstimos. E tem um outro detalhe: os indicadores macroeconômicos internacionais, né, revelam que ano que vem nós não teremos um ano, digamos assim, de grande produção no nosso estado, em razão da produção americana, em razão de outros fatores. Por isso, como nós somos um estado vocacionado para o grande setor produtivo, que é notadamente exportador de commodities, isso pode refletir aqui no nosso estado. Os indicadores internacionais, econômicos, revelam que nós precisamos ter prudência neste momento. Candidato, dessa dívida estimada em 9 bilhões, apenas obras da Copa e o Mato Grosso integrado somariam 6 bilhões e meio. E a população, de uma maneira geral, e a gente percebe isso conversando com as pessoas, não está percebendo o retorno disso, o necessário retorno desses investimentos. O senhor disse que não vai ser candidato para ser polícia ou membro do Ministério Público. Mas o senhor não acredita que, em função dessas evidências, seria importante o senhor, caso seja eleito, logo no início da gestão, deflagrar um processo de uma devassa, um levantamento detalhado de todos esses contratos, pagamentos, fiscalizações em obras, porque a gente sabe que tem empresas sendo contratadas por milhões, sem licitação, para fazer manutenção de estrada de chão, como se diz. E quem fiscaliza isso? E isso está sendo pago. Sim. O senhor não acredita, até em função desse anseio da população, que seria importante, e até porque é uma das bandeiras, uma das principais bandeiras do mandato do senhor como senador e o senhor como homem público, a questão do combate à corrupção? Sim. Sem contar que muitas dessas empresas, Ramon, têm políticos envolvidos, sim, né? Políticos como sócios ocultos, né, senador? Eu tenho certeza disso, inclusive temos essas informações. O que eu estou te dizendo, e disse isso ao amigo telespectador, é que a própria legislação já obriga o gestor que está deixando o mandato a apresentar relatórios sobre isso. Isso é um ponto, se você me permite. E aquele que assume o novo governo que assumir, ele terá que tomar providências diante do que foi encontrado. É lógico que todo servidor público, não é só governador, o servidor público mais simples deste estado, ele tem a obrigação, ele tem o dever legal de comunicar ao Ministério Público e à polícia se ele souber de algum ato ilícito. Você pode ter certeza, e o cidadão mato-grossense pode ter absoluta certeza, que o que nós encontramos de errado, isso será enviado para as autoridades competentes. O que eu disse, não disse hoje aqui, mas disse em outra oportunidade, que eu não sou candidato a ser promotor de justiça, eu já fui procurador da República, não sou candidato a ser delegado de polícia, investigador, que são cargos honrados que nós devemos respeitar. Sou candidato a ser governador do estado de Mato Grosso. Nós precisamos sim saber como o estado foi encontrado e tomar as providências legais. Isso será feito e o cidadão pode ter certeza que será bem feito. Um dos principais gargalos aí do estado, fora a questão da logística, eu acho que talvez o mais urgente, que requer maiores cuidados, é o segmento da saúde. Né? E analisando-se os valores que o segmento conta, até com verbas carimbadas pela Constituição, chega-se à conclusão de que seria, sim, possível, se não resolver, pelo menos se amenizar esse problema. O senhor concorda com isso? Um orçamento desse ano de 14 bilhões como um todo, né? Isso é suficiente para gerir bem o estado de Mato Grosso? Sim, Mato Grosso em 10 anos ele cresceu economicamente quase 300%. Veja que em 2013, no início de 2013, nós tínhamos um orçamento de 3 bilhões de reais, hoje beira a 15 bilhões. Nós tínhamos um PIB de 27 bilhões de reais, hoje chega a 80 bilhões de reais. E tínhamos uma população de 2 milhões e 500, hoje 3 milhões e 130. Crescemos populacionalmente uma Cuiabá, 27%, e crescemos quase 300% economicamente. Mas, infelizmente, não houve a concretização de políticas públicas. Uma delas é a questão da saúde. Existe uma grande discussão se falta recursos para a saúde ou se falta gestão nesses investimentos, na qualidade desses investimentos. Para mim, são as duas coisas.
Falta recursos? Sim. Nós ocupamos poucos recursos do PIB percentualmente com a saúde. Existem países desenvolvidos que encontram aí 8%, 10% do PIB com a saúde. Eu defendo que nós possamos fazer um investimento maciço na saúde, mas na saúde preventiva em um primeiro momento. Investir na qualidade de vida, em saneamento público, investir em lazer. Eu cito sempre a questão de Lucas de Rio Verde. Lucas de Rio Verde tem 19 praças, me parece. Em todas essas praças, ali existe um professor de educação física, um nutricionista. Para quê? Para identificar e auxiliar as pessoas para prevenir doenças. Se nós investirmos na chamada atenção básica ou atenção primária, nós resolvemos 75% a 80% das doenças que serão resolvidas pela saúde curativa. Saúde, ao menos no nosso programa de governo, e para mim, não é só a ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso. Daí, investiremos maciçamente na saúde preventiva, nos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, no programa de saúde da família, para se evitar a doença. Depois, fortalecimento dos consórcios intermunicipais, inclusive o de saúde, fortalecimento e fazer funcionar efetivamente os hospitais regionais, as OS. Em determinados estados as OS funcionam, em outros não. O senhor vai acabar com esse modelo de gestão? Essa é a grande pergunta. Aqui em Mato Grosso, eu recebi alguns elogios sobre a OS do Hospital Regional de Rondonópolis, por exemplo. Mas eu defendo que a Constituição e a lei sejam cumpridas. A Constituição e a Lei 8.080 determinam assim: a saúde deve ser preferencialmente pública, depois filantrópica, é o caso das Santas Casas, a Santa Casa de Cuiabá, que tem quase 200 anos, a Santa Casa de Pontes de Lacerda, que o Estado não repassou os valores, e depois a iniciativa privada. Nós faremos uma reestatização do SUS. O que é isso? Retirar as OS. Isto com fundamento em relatórios do Tribunal de Contas do Estado, que revelam que no caso do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, por exemplo, não passou de uma picaretagem. Isso eu tenho defendido desde 2012. Isso não é uma defesa de candidato. Nós temos defendido isso desde 2012. Mas, me permitam, a questão não é OS ou sem OS. A questão é que o cidadão quer uma saúde pública de qualidade. Não interessa como será feita. Não deu certo a OS, nós vamos fazer uma saúde pública de qualidade. Eu tenho visto aqui, deixa eu entrar, que eu estou pegando esse gancho da saúde. Estou falando muito rápido? Não, imagina. Me corrija se eu estiver errado. Não, deve estar certo, você nunca está errado. Eu estou, que isso. Perdi até o rebolado aqui. Ó, Guinello. Seguinte, senador, o seu plano de governo, por isso que eu te disse, para me corrigir se eu estiver enganado, dando uma lida no seu plano, aliás, estou com ele aqui na mão, no seu compromisso com a saúde não fala em extinguir o OS. Ou eu estou enganado? Você está enganado. Estou enganado? Aí nós falamos aqui fala em humanização e eficiência do SUS no Estado. Reestatização, lá para frente. Reestatização. Sim. Isso quer dizer acabar com as OS. Exatamente. Quer dizer, a pessoa que está em casa pode ficar ciente que compromisso assumido pelo senhor acabando com a OS no Estado. Pode ficar absolutamente tranquilo. E eu fiz uma preliminar, como se diz no juridiquês. Você vai em São Paulo, existe uma OS que funciona. A Organização Social Santa Catarina em São Paulo, Santa Marcelina. Aqui em Mato Grosso eu poderia citar o caso do Hospital Santo Antônio, em Sinop, que está administrando uma parte do hospital regional, que aliás foi inaugurado em 2008 e até hoje não funciona. Existem sim senadores que cometem ilícitos e existem senadores que não, como jornalistas, como OS. Nós não podemos generalizar. No entanto, de uma forma objetiva, as OS aqui em Mato Grosso representaram um modelo que não deu certo. Não deu certo. Então, objetivamente, nós vamos romper. Nós não podemos trazer prejuízo para o cidadão. Nós precisamos reestatizar o SUS. E reestatizar o SUS é trazer... Eu posso falar com conhecimento de causa, viu, Ana Carla? Eu fui socorrido num hospital de OS em Cáceres, depois de um acidente, em 2012. E vou contar para o senhor, senador. Sim. Uma vergonha. Nós colocamos no programa eleitoral. Total e um caos total, uma zona de guerra. Quer dizer, tem que acabar urgente esse negócio. Mas, Ana Carla, eu vou pedir para você fazer essa pergunta depois do intervalo, porque eu preciso fazer intervalo, você em casa não sai daí. Daqui a pouquinho voltamos então com o candidato ao governo do Estado, o senador Pedro Tasso.